A Sabedoria Convida, venha para a mesa hoje com mais uma aula onde a gente aborda dois personagens. Nós vamos continuar nossa jornada. Nós temos aqui as anfitriãs que nos convidam. Como nós temos reagido, hein? Nesses dias, às circunstâncias, será que a gente tem atendido aos apelos da insensatez ou nós temos realmente buscado nos sentar à mesa da sabedoria e nos alimentado de virtudes? Eu espero que você tenha escolhido a sabedoria. Então, nós sabemos já a galeria desses personagens que se sentam ali na mesa da insensatez, o lugar de vícios, o lugar do imediatismo, o lugar da irresponsabilidade, da inconsequência. E nós sabemos aqueles que são os que frequentam a mesa da sabedoria, onde há tantas virtudes, onde há um futuro promissor, né? Aonde há menos dores, há menos problemas, quando nós escolhemos seguir esse caminho tão sábio. Então, hoje nós vamos falar sobre esses dois personagens, o ganancioso e o generoso. Provérbios vai trazer para a gente essas duas pessoas e a maneira como elas lidam com os recursos, com o dinheiro. Então, vamos lá. Começando aqui pelo ganancioso, o que o dicionário, esse dicionário que a gente usa mesmo, secular, ele diz sobre a ganância, sobre a avareza. Então, ele diz que essa pessoa, ela é alguém que busca incessantemente por acumulação de riqueza, poder ou sucesso material. É uma pessoa que tem falta de empatia ou consideração pelos outros, porque ela sempre vem antes, né? É alguém que tem esse desejo de obter vantagens pessoais à custa dos outros, alguém que apresenta um comportamento competitivo e agressivo, que apresenta insatisfação constante, mesmo quando atinge seus objetivos, alguém que tem dificuldade em compartilhar ou ser generoso, alguém que prioriza seus próprios interesses e bem-estar acima do coletivo, tem uma tendência a explorar e manipular os outros para obter vantagens pessoais, alguém que manifesta essa falta de ética nos negócios e nas relações pessoais e que tem uma inclinação para correr riscos excessivos em busca de ganhos maiores. Ou seja, essa pessoa é alguém que no trato com o dinheiro vai ser avarenta, mesquinha, miserável. É isso que é o conceito e entendimento secular. Mas a Bíblia ela vai trazer para a gente alguns aspectos muito peculiares dessa pessoa, de alguém que é ganancioso, de alguém que ama muito dinheiro, lucro. Qual é o risco que essa pessoa ela tem quando ela coloca tanto amor e tanta prioridade no dinheiro? Então, olha só que Provérbios 28:19 vai dizer: quem lavra sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasias se fartará de miséria. Então, nosso primeiro ponto aqui, que nós podemos destacar, de alguém que tem os olhos muito obcecados e obstinados pelo ganho, pelo dinheiro, ela corre risco de perseguir fantasias, porque ela não está realmente disposta a encarar a realidade. Ela tem essa ganância, esses objetivos tão grandes, por isso que ela começa a mergulhar no mundo fantasioso. Um segundo ponto é que essa pessoa, ela busca se enriquecer, mas de uma maneira muito rápida. Então, o fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Provérbios 28:20. Porque você concorda que quando eu e você nós queremos enriquecer depressa, nós corremos o risco de negociar valores inegociáveis, de abrir mão, né, de alianças, abrir mão de princípios. Por quê? Porque o desejo pelo ganho é muito maior do que o resto. Então vamos continuar aqui. Provérbios também diz que os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Mais uma vez, esse é um aspecto do ganancioso, do avarento. Ele tem pressa em ganhar o seu dinheiro. O avarento põe sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. Puxa, como o Provérbios é atual e como ele
fala pra gente de coisas que a gente vê na televisão, que a gente vê no dia a dia, né? Então, olha só, dizendo que esse avarento, essa pessoa que ama o dinheiro, por causa da sua idolatria, ela muitas vezes põe a sua família em apuros. Por quê? Porque ele pode, às vezes, entrar em parcerias que vão lhe trazer muita vergonha. Pode fazer parcerias com a corrupção, com o suborno. E isso vai trazer não só para ele, mas para sua família, a opressão, a vergonha, a humilhação pública e muitas vezes até o prejuízo financeiro. Um outro aspecto dessa pessoa gananciosa avarenta é que ela ganha dinheiro com desonestidade. Olha só, o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Então, esses negócios escusos, essa sonegação, essa maneira, né, aparentemente esperta de levar vantagem, é desonesto e vai, cedo ou mais tarde, trazer grandes prejuízos. Então, Provérbios está nos alertando para a gente tomar cuidado, para nós não irmos por esse caminho. Diz também que a riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível escalar. Ou seja, quando começa a se acumular dinheiro, muitas vezes as pessoas podem colocar no dinheiro tanta confiança que eles acham mesmo que é impossível que o seu dinheiro não seja suficiente para protegê-los de qualquer coisa. E olha o que o provérbio está dizendo. Isso é uma ilusão, né? Esse dinheiro não é um muro intransponível, não é uma proteção assim tão extrema. Mesmo com tanto dinheiro, eu e você estamos vulneráveis. Então, a nossa confiança não pode estar nas riquezas. Diz também que os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livra da morte. Pois é, quantas pessoas escolheram um caminho mau, o caminho do crime, da violência, por causa de um dinheiro fácil, e acabaram morrendo. E o que Provérbios diz é: escolha o caminho reto, que você vai ser livre de muitas armadilhas, você vai ser livre da morte. Também diz: não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. A vida, ela é feita de moderação. Todo extremo pode realmente ser muito caro. E você colocar toda a sua energia, toda a sua vida, todo o seu foco, todo o seu esforço para acumular riquezas não é sensato. Você pode muito bem passar uma vida toda sem desfrutar, sem ter uma vida saudável, sem ter saúde e as suas riquezas podem desaparecer de um dia para o outro. Então, não é esse o propósito. Há aqui um conselho para que a gente tenha moderação, para que a gente não foque, né, todo o nosso propósito de vida somente em ganhar dinheiro, mas que a gente possa viver a vida, né, na sua plenitude e ser não só rico financeiramente, mas emocionalmente, nos relacionamentos. É isso que a Bíblia propõe aqui para a gente. Também diz lá no capítulo 23, não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso, nem deseje as iguarias que lhe oferece, pois ele só pensa nos gastos. Ele diz, coma e beba, mas não fala com sinceridade. Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará sua cordialidade. Então, olha que o provérbio está nos dizendo aqui, né? Eu e você, nós conhecemos alguém assim, bem pão duro, aquela pessoa que ama o dinheiro acima até da amizade. E aqui é um conselho, olha, se você sabe que essa pessoa vai ficar incomodada com o quanto você vai comer, apesar dela ter te convidado, apesar dela ter insistido, apesar dela estar te oferecendo com cordialidade, mas se você sabe que o amor dela, as preocupações dela com os gastos são maiores do que a preocupação com a amizade, então tome seus cuidados, né? Talvez seja melhor não aceitar aquele prato que é oferecido, porque no fundo ele não tem um valor honesto, ele na verdade não tem uma motivação sincera. Então, mais um alerta aqui. Olha que coisa. Quando o avarento, ele ama realmente o seu dinheiro mais do que tudo na vida,
até as amizades, elas sofrem prejuízo. Então, apesar da cordialidade, existe por trás uma motivação corrompida. Seguindo, Provérbios 15 diz: é melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Quantas pessoas vivem um verdadeiro inferno por causa do dinheiro fácil que resolveram escolher? A gente que não consegue dormir no mesmo lugar, vive fugindo da polícia, vive fugindo, vive fazendo todo tipo de trapaça, de arapucas, né? Criando inimizades por onde passa, mudando suas identidades, vivendo como laranjas, como pessoas de empresas de fachadas, tantos criminosos, tanta coisa errada e que tira o sono, né? A gente vê a história daquele Pablo Escobar, aquele chefe de um cartel e que vivia mudando de casa, vivia fugindo, vivia sem paz, sem sossego, sem ter uma noite de sono sossegada, porque a sua ganância pelo dinheiro realmente fez com que ele nunca tivesse paz. Então, é melhor ter um pouco, mas com paz, com temor do Senhor, do que grande riqueza com inquietação. Tem coisas que realmente não valem a pena. E agora nós vamos falar do generoso, que ele é o oposto daquele ganancioso. Quais serão os aspectos que Provérbios traz desse perfil de pessoa, né, desse generoso? Então, primeiro, vamos lá, o dicionário diz que uma pessoa generosa, ela é capaz de deixar de lado seus próprios interesses para ajudar uma outra pessoa. Essa pessoa também tem bons sentimentos, tem um bom caráter. Ser generoso é próprio da pessoa que age ou pensa sem interesses próprios. É alguém abundante, em quantidade excessiva, que oferece muito dinheiro, é rico, mas generoso. Fecundo, diz-se do solo ou terreno muito fértil. Então, essas são as definições que o dicionário traz sobre generoso, e nós vamos agora ver o que a Bíblia diz, o que Provérbios diz. Um primeiro ponto dessa pessoa, desse personagem, é o caráter que ele tem em relação a Deus. Ele honra o Senhor com todos os seus recursos. É alguém que tem esse temor de Deus e que sabe que tudo que ele recebe vem das mãos do Senhor. Ele não confia na força do seu braço, ele não é autossuficiente, ele não é arrogante nem orgulhoso, mas ele tem essa prática de entregar a primeira parte dos seus frutos ao Senhor, né, os dízimos, as ofertas, porque ele entende que tudo vem da mão do Senhor. Então, Provérbios 3, de 9 a 10 diz: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Então, aqui há ainda uma promessa. Quando nós priorizamos Deus na nossa vida, nós somos plenamente abençoados. Ele tem também uma boa reputação. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que a prata e o ouro. Então, o generoso, ele nunca vai, de alguma forma, frustrar o seu parceiro comercial. Ele não vai decepcionar aqueles que fazem negócios com ele. Ele é uma pessoa que tem palavra. E como o salmista diz, ele paga o preço pela palavra dita. Ele jura com dano seu, paga o preço pela palavra dita. Ou seja, nem que ele sofra prejuízo, ele não volta atrás do que ele diz. Então, ele é uma pessoa que ele é conhecido por ter uma boa reputação, alguém em quem as pessoas confiam e já sabem que ele não vai, de forma alguma, decepcionar. Um outro ponto desse generoso é que ele consagra ao Senhor tudo o que ele vai fazer. Então, ele consulta o Senhor, ele leva tempo em oração, ele leva tempo buscando discernir se aquilo realmente conflita com a vontade de Deus para ele ou não. Então, é alguém que vai consagrar ao Senhor. Se ele vai abrir um negócio, se ele vai fechar um acordo, se ele vai, de certa forma, conduzir a sua empresa para alguma mudança, alguma transição, ele vai primeiro buscar ao Senhor. E quando ele receber esses conselhos, então ele consagra ao Senhor tudo que ele faz. E aí ele tem os seus planos bem-sucedidos.
Então, é alguém que não vive numa independência arrogante. Não é alguém que sai batendo no peito e dizendo, eu sei como é que faz as coisas. Ele é alguém que se inclina ao Senhor. É alguém que sempre vai buscar conselho em Deus para realizar os seus negócios, para tomar decisões, para saber em que direção ir. Um outro aspecto também é que ele é tão abençoado pelo Senhor e essas riquezas que ele tem não são ganhas ou conquistadas à custa de dor. Por quê? Porque elas vêm da mão do Senhor. Então, olha o que Provérbios diz: a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Ele não precisa passar por desgastes, por sofrimentos, por privações, por medos, para que ele seja profundamente abençoado pelo Senhor. E a marca da bênção do Senhor é que ela não vem para as nossas mãos acrescentadas, né, acrescidas de dor. Um outro ponto é a retidão dessa pessoa. Ele é alguém que sabe quais são os padrões morais do reino de Deus e ele vai tentar, a todo custo, se manter em retidão, ou seja, fazer acordos justos, né? Respeitar o direito do outro, de forma alguma buscar levar vantagem. É aquela pessoa que tem o que tem, mas construído em cima de retidão, não em cima de injustiça, nem em cima de maracutaia, nem de engano, nem de suborno, nem de jeitinhos. Ele é alguém que não se corrompe, ele anda em retidão. Ele também é alguém que abençoa de maneira extravagante aqueles que estão ao seu redor. Olha só o que a Bíblia vai dizer lá em Provérbios 11. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Olha só que interessante. Apesar de dar generosamente, as suas riquezas, ao invés de diminuir, elas parecem que multiplicam. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Olha só, a matemática do reino dos céus, ela não é a mesma matemática da terra. Porque na matemática da terra, quando eu divido, diminui, né? Se eu tenho 4 dividido por 2, eu fico com 2. Mas no reino do céu, parece que quanto mais nós dividimos, mais o que nós temos aumenta. E aqueles que retêm, porque tem medo, né, do futuro, tem medo da escassez, tem medo de ficarem sem, são egoístas, esses ficam cada vez mais pobres. Não era para ser assim, já que eles estão guardando, mas é assim que acontece no mundo espiritual. Então, olha a sentença que Provérbios traz para o generoso. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Quantos vivem debaixo de uma profunda ganância, de um egoísmo, de um egocentrismo, e quando passam, chegam em dias difíceis, não tem ninguém que lhes ajude. Por quê? Porque eles quebraram uma lei espiritual. Provérbios diz que quem dá alívio recebe alívio, e quem não dá alívio? Vai receber como? Então, o povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo, mas a bênção coroa aquele que logo se dispõe a vendê-lo. Então, em momentos de calamidades, em momentos onde realmente as circunstâncias elas fogem do nosso controle, há uma postura, há um protocolo, há uma disposição que o Senhor requer de nós. E Provérbios deixa bem claro que aqueles que agem de acordo com o coração de Deus não serão frustrados nem decepcionados. Muito pelo contrário, há uma promessa de que eles serão mais prósperos e abençoados ainda. Tem um livro incrível do Chris Walton, que inclusive tem até um comentário dele no playlist da IBPAN, que é Prosperidade, Riqueza, alguma coisa assim, eu não lembro agora certinho o livro, né? O nome, mas ele fala muito sobre esse aspecto, sabe? De qual é o desenho de Deus para nós, qual é o projeto de Deus, que a gente seja próspero, que a gente viva na escassez. Há uma cultura, e eu posso afirmar isso porque eu cresci na igreja, dentro da igreja de Cristo, de que parece que aqueles que sofrem privações são mais espirituais. Aqueles que passam por duras provas financeiras,
onde falta comida, onde falta recursos, parece que há uma cultura onde isso é celebrado como uma vontade de Deus para nós, e parece que quando nós vivemos isso, somos mais santos do que aqueles que estão no conforto, que têm a provisão, que têm recursos, que têm a sua vida financeira em ordem. Mas será que isso é a vontade de Deus? Provérbios não diz de forma alguma isso. Provérbios diz sim que nós temos que ter critérios quando a questão é ganhar dinheiro. Nosso coração não deve estar no dinheiro, né? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas, com certeza, Provérbios deixa claro que Deus deseja nos abençoar. Deus deseja abençoar, confirmar os nossos passos, abençoar o fruto do nosso trabalho, né? E uma coisa interessante é sobre a semeadura. Paulo fala lá para a igreja de Coríntios: quem semeia pouco, pouco ceifará. Quem semeia muito, muito colherá. Fala também sobre essa questão da semente, qual é a natureza daquilo que plantamos, né? Tem gente que quer colher muitos recursos financeiros, mas não semeia semente nenhuma de recursos financeiros no reino. Tem pessoas que querem colher na sua vida, né? Amizades, relacionamentos duradouros, mas ela nunca lançou uma semente com esse DNA, amizades, relacionamentos duradouros. Então, a grande questão é o que nós precisamos é entender que da mesma espécie da semente que nós vamos plantar, será aquela espécie de frutos que nós vamos colher. Não tem como a gente plantar, né, um pé de laranja e querer encontrar maçã nele. Então, não tem como eu não semear no reino de Deus recursos financeiros e querer colher recursos financeiros. Então, fica para a gente esse entendimento de que vale a pena ser generoso. Vale a pena acreditar que o nosso Deus é um Deus de abundância e não de escassez. Que Ele se alegra com a nossa prosperidade. Que Ele está interessado em cumprir, em firmar os nossos passos. Que a gente possa ter esse coração de alguém que realmente prospera porque está disposto a servir o outro com os seus recursos. Que Deus nos abençoe nessa jornada, que a gente possa aprender mais uma vez com a sabedoria como administrar aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Deus abençoe você